16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Você já se perguntou quem é o Espírito Santo? Eu sei que muitas pessoas têm a resposta na ponta da língua, mas não é tão fácil compreender e saber quem é o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo está em toda a Escritura, é o Espírito das profecias, o Espírito dos profetas, o Espírito que gera. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo arrebatou Elias, arrebatou Moisés. O Espírito Santo deu poder a Eliseu. O Espírito Santo encheu Sansão. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria, ungiu Jesus para fazer milagres e também ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo está em toda a Escritura. No entanto, o que nós precisamos saber é o seguinte: nós servimos a um Deus cíclico. Com isso, eu estou dizendo que nós servimos a um Deus que operou na história da humanidade de formas e maneiras cíclicas, por ciclos, maneiras diferentes. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo, falando sobre as etapas e formas e maneiras como que Deus agiu, ele diz: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Um só Deus e Pai de todos, que é por todos, sobre todos, por todos e em todos. Diga: sobre todos, por todos e em todos. Olha como Paulo separa essas etapas de um único Deus: Deus sobre todos, Deus por todos e Deus em todos. Não é difícil você saber que Deus sobre todos é o Pai, Deus por todos é o Filho, e Deus em todos está fácil. Paulo deixou claro que Pai, Filho e Espírito Santo operaram na história da humanidade de três formas distintas, mas o ministério do Pai passou. Veja, o tempo de atuação e o tempo de atividade do Pai passou. E passou quando? Quando o Verbo se fez carne. Em João 1:1 disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo assumiu aquela palavra que saía da boca de Deus, criou uma forma corpórea e habitou entre nós. Agora é Deus pelo povo, curando, libertando, morrendo e ressuscitando pelo povo. É Deus caminhando entre os homens, Deus sobre o povo, Deus pelo povo e Deus no povo. Quando você pega a Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, no versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. Bom, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei assustado. Como assim? Ninguém jamais viu a Deus. Como que ninguém jamais viu a Deus? A Bíblia Sagrada afirma em Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto trono, e a orla do seu manto encheu o templo. Ezequiel no capítulo 1 afirma que viu Deus, seus olhos como chamas de fogo, no seu trono tem raios e trovões e tem até rodinhas. Daniel o chamou de ancião de dias, cabelos brancos como a neve. A Bíblia também afirma que Adão via Deus todos os dias. A Bíblia também afirma que Enoque não só viu, como andou com Deus. E Moisés, que clamou e disse: mostra-me a tua face, e Deus se revelou a Moisés da fenda da rocha. Nós temos muitos relatos bíblicos de Deus se revelando e se manifestando ao homem. Você entende o que eu estou falando? Um Deus que era visto, que era notado, que era visto por todos os homens. Não é só uma vez, são várias vezes. Jacó lutou, levou uma paulistinha, ficou manco. A Bíblia diz que ele ainda venceu, triunfou, ganhou a luta.
Quantos textos na Bíblia você vê aparições de um Deus único, pessoas afirmando verem Deus? João, quando diz que quando viu, caiu feito morto. Como é que você explica João 1,18? Ninguém jamais viu a Deus. O próprio texto explica: o Filho unigênito, que está no meio, no seio do Pai, que o revelou. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que todas as aparições do Velho Testamento é sobre Jesus. Quem andou com Moisés, quem andou com Adão, quem andou com Enoque, quem estava na fornalha, quem estava na cova dos leões, quem lutava as batalhas, sempre foi Jesus. A Bíblia Sagrada fala em Colossenses capítulo 2, versículo 9: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 de João 2,23, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai, quem nega o Filho também não tem o Pai. Colossenses 1, a partir do versículo 15, ele é a imagem visível do Deus invisível. Você só pode conhecer a Deus através de Jesus. Todas as aparições na Bíblia são através do corpo de Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Por isso agora Deus tabernacula, Ele tabernaculou em um homem. E agora é Deus por todos, Deus pelo homem. Mas esse tempo também passou. O tempo da habitação, da encarnação passou. Passou porque Jesus subiu ao céu. Mas escute bem o que eu vou te dizer. Quando Jesus subiu, Ele enviou o Espírito Santo. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vive entre vós, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Veja bem, o Espírito Santo é a terceira operação de um Deus único sobre a face da terra. Presta atenção, Jesus tem um ministério diferente do Espírito Santo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. João 3,17, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É só através de Jesus que o homem será salvo. Sem Jesus, ninguém é salvo. Jesus é a revelação de Deus ao mundo, ao ímpio. O ministério de Jesus é completamente ligado ao não crente, ao perdido. A Bíblia diz que Ele, Jesus, veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Já o ministério do Espírito Santo é diferente. Veja bem, se Jesus é a revelação do mundo para o não crente, o Espírito Santo é a revelação do mundo de Deus para o crente. Deus se revela ao mundo através de Cristo, e Deus se revela à igreja através do Espírito. Jesus é a revelação de Deus para o mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Assim como é avivamento. Avivamento é uma coisa que não acontece no mundo. O que acontece no mundo é evangelismo. Evangelismo é diferente de avivamento. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é Deus agindo no seu povo. Evangelismo é o povo agindo no mundo. Deus aviva o povo para o povo avivar o mundo. O ministério do Espírito Santo é completamente condicionado ao salvo. Escute bem, eu estava assistindo um programa de televisão, eu tive uma recaída, assisti a Rede Globo, e era o Bial. E o Bial estava entrevistando alguns cantores. Irmãos, eu não sou um pregador crítico, já fui. Todo mundo tem a fase da bobice.
e a gente vai ficando velho, duas coisas você aprende. A primeira, a ter dor. Pois dos 40, se você não tem dor, você está morto. A segunda é a deixar passar as coisas e brigar as brigas certas. A gente aprende a escolher as brigas. Tem coisa que não vale a pena, tem coisa que vale a pena. No entanto, eu assisti na televisão e eu estava gostando. Qualquer coisa que glorifica Jesus, aonde quer que seja, eu fico vibrando. É o meu Senhor ali sendo glorificado. Você parou para pensar nisso? E então Bial perguntando e os cantores falando. Daqui um pouco o Bial chamou uma menina, e essa menina tem uma música chamada Espírito Santo, uma música muito bonita. E ele falou assim: e você? Tem uma música aí famosa chamada Espírito Santo. Ele disse: o que é esse negócio de Espírito Santo? Eu falei: meu Deus, na Rede Globo, em rede nacional, você que é um bom comunicador, pastor Júnior, imagine você, se fala isso para um bom comunicador, em 2 minutos você aplica o plano da salvação e se brincar, batiza ele ao vivo. Falei: minha filha, vai, é a chance que todo mundo quis ter. O cara falou: o que é Espírito Santo? É óbvio que ele estava falando, pensando que era mais um de seus guias. Aí ela começou a falar bonito: Bial, o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é maravilhoso. E o Bial nem conseguia falar. Falei: meu Deus, agora faz o apelo, minha filha. Irmão, evangelista é assim. Evangelista não pode ver duas coisas: salão e perdido. Ele vê salão, imagina igreja; vê perdido, imagina convertido. Falei: vai, minha filha, faz o apelo. Aí ele falou, irmão, agora ele levantou a bola e falou: chuta. Falou assim: como que recebe esse Espírito Santo? Falei: agora vai ser um avivamento em rede nacional. Falei: gente, eu já estava me vendo no lugar daquela menina. O cara perguntou: como que recebe o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Se fosse eu falar: Bial, é o seguinte, só recebe o Espírito Santo através de Jesus. Como é que faz então? Você precisa pôr a mão no coração. Põe a mão no coração e repita comigo, Bial. Eu já fiz isso demais. Sinceramente, você acha que ele não faria isso? É claro que faria. Ele queria aquele guia, ué. Aí ele falou: como que recebe o Espírito Santo? Eu falei: agora que ela, pronto, agora vai lá, vai agora. Ela vai se fazer. Bial, todos aqui já têm o Espírito Santo. Aí eu desliguei a televisão. Bom, veja bem, você pode até dizer que Jesus está no hospital, que Jesus quer salvar o perdido, que Jesus quer curar o perdido, porque o ministério de Jesus tem a ver com a dor do perdido, tem a ver com o sofrimento do perdido, tem a ver com o pecado do perdido, tem a ver com aquele que não é salvo. O ministério de Jesus, homem, tem a ver com cruz, mas o do Espírito Santo não. O verso 17 de João, capítulo 14, confira, diz assim, ó: o Espírito da verdade, olha o texto, que o mundo não pode receber. Você parou para pensar que o Espírito Santo é tão maravilhoso e é só nosso? Não entenderam? Eu vou dizer de novo: o Espírito Santo tem a ver somente com o salvo. Você só terá o Espírito Santo depois de ter Jesus. O Espírito Santo é só nosso, diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele diz mais: porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Você vê? O Espírito Santo é a revelação de Deus para o salvo. Jesus é a revelação de Deus para o não salvo. São ministérios distintos. No entanto, depois que você recebe Jesus, qual é o ministério que começa a agir na sua vida? É o do Espírito. Você começa a ser guiado pelo Espírito. Ele começa a ser seu companheiro, seu ajudador,
seu parceiro, seu melhor amigo. Mas algumas pessoas têm alguns problemas com o Espírito Santo. Primeiro, eu venho de uma origem muito radical no Evangelho. Os irmãos perceberam que eu vi a caráter. Deixe-me dizer, quando eu vou pregar pela primeira vez numa igreja, eu vou para não errar. Então eu não sabia se aqui vestia terno ou não, então eu vim de terno. Ninguém vai falar assim. Se eu fosse de outra maneira, talvez poderia falar. Então eu vim para não errar. Mas eu vim todos os pastores assim, eu falei, uau, isso é uma comunidade. Mas ok, amanhã eu venho de bermuda. Mas eu sou daquela época que quando os jovens iam para retiros, eles ficavam medindo, Maurício, quantos foram batizados com o Espírito Santo? 30 foram batizados, 40 foi batizado, 50 foi batizado. E sabe como se media isso? Porque passavam a falar em línguas. Você sabe disso. Então na nossa cabeça antigamente, ter o Espírito Santo era falar em línguas. Esses dias um irmão da minha igreja, eu disse, querido, como você é precioso. Eu tenho uns irmãos na igreja, que quando chegarem no céu vai ser cara crachá, e vai subir, irmãos, os caras arrotam em línguas. Os caras são muito santos, eles cantam com grande és tu na frente do espelho. Mas esses irmãos que eu tenho na igreja, olha, eu sei que eles pecam porque a Bíblia diz que todo mundo peca. Mas eu nunca vi. Nem a esposa, nem os filhos, são uma bênção. Falei, irmão, como você me encoraja a ser mais crente? De duas uma, ou ele te encoraja a ser mais crente, ou você desiste de vez de ser. Ele falou assim, pastor, obrigado, só ora por mim, para eu receber o Espírito Santo. Eu falei, se você não tem o Espírito Santo, eu tenho o quê? O capeta? Não, pastor, eu quero ter o Espírito Santo. Então eu sentei com um deles e queria saber por que ele chegou àquela conclusão que ele não tem o Espírito Santo. Aqui nessa noite, há bons crentes, não perante os olhos de Deus, mas perante os olhos do pastor, da família, do mundo, existem boas pessoas. Aos olhos de Deus, todos somos depravados. No entanto, tem pessoas aqui que são tementes e fiéis, mas carregam em si a culpa de pensarem que não tem o Espírito Santo, porque não me manifesta algum dom. Então o irmão chegou lá e disse, irmão, você ora em línguas? Não, não oro. Então irmão, você tem que orar em línguas, você tem que receber o Espírito Santo. Então se você fizer um culto, irmãos, amanhã vamos ter um culto de busca, batismo com o Espírito Santo. Tem gente que não vem, porque ele já veio tantos cultos, não falou em línguas, então agora ele está frustrado. Ele faz se entristecer quando tem culto do chamado batismo com o Espírito Santo. Mas veja bem, biblicamente falando, como uma pessoa sabe se ela tem ou não o Espírito Santo? Qual é a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo? Deixe-me te falar. Eu só acho que esse relógio aqui está estragado. Está certo esse relógio? Está certo? Ele está correndo muito rápido. Ele está normal esse relógio? Eu acho que tem um imã ali fazendo ele acelerar, não sei o que é. Mas vamos lá. Como que funciona? Você sabe, antes do homem ter Jesus, ele estava numa espécie de inércia, que a Bíblia chama de morte, ou um sono profundo do espírito. O espírito dele morreu. A morte não é morte do corpo, é morte do espírito. Assim como o novo nascimento não é novo nascimento da carne, é novo nascimento do espírito. A carne ainda não se converteu. Ninguém aqui tem a carne convertida. Sabe quando a carne vai se converter? No dia do arrebatamento, quando o mortal se vestirá de imortabilidade e o corrupto se vestirá de incorruptibilidade. Esse é o dia da conversão da sua carne. Carne não se converte, irmão. Hormônio não se converte. Eu acho que os meus às vezes é endemoniado. Não existe conversão de hormônio. Quando a Bíblia Sagrada fala de novo nascimento, ela fala do novo nascimento do Espírito.
é o seu espírito. Por quê? Quando você recebe Jesus, o seu espírito na mesma hora revive. O Espírito Santo, ele não mora na alma, ele não mora na carne, ele mora no espírito. Se o seu espírito não é vivo, não tem como você ter o Espírito Santo. Mas no dia que você recebe Jesus, na mesma hora, instantaneamente, o Espírito Santo vem e se assenta no seu espírito. Não é um segundo a mais. No mesmo momento em que você recebe Jesus, o Espírito Santo vem viver dentro de você. Você pode não manifestar um dom sequer, você já tem o Espírito Santo. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia. Isso é bíblico. Como você sabe que tem o Espírito Santo? Como sabemos que tem o Espírito Santo? Porque somos filhos de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. João 16:9. É Ele que nos faz nos apaixonar por Cristo. É Ele que faz nós vermos o rosto de Cristo sem conhecê-lo. Você pode não ter nenhum dom, o Espírito Santo já está em você. Agora veja, existe uma diferença entre a evidência da pessoa do Espírito e a evidência do poder do Espírito. A evidência que um crente tem o Espírito Santo não tem nada a ver com obras ou dons. A evidência que alguém tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito e não as obras do Espírito. Você sabe qual é a diferença de obra e fruto? Obra é o que eu faço para Deus, fruto é o que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto produzido. Obra é o que eu faço com Deus e para Deus, fruto é o que Deus faz em mim. Jesus diz em Mateus 7, a partir do versículo 21, pelo fruto conhece a árvore. Fruto não é fazer, fruto é ser. Eu vou dizer de novo. Você sabe que uma pessoa tem o Espírito Santo pelo que ela se torna, não pelo que ela faz, é pelo que ela é. A maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é a obra de Deus na vida dela, é a transformação na vida dela, é como ela se tornou depois que recebeu o Espírito Santo. Entendeu o que eu disse? Ou seja, fruto é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Fruto é aquilo que eu sou para Deus. Obra é aquilo que eu sou com Deus para os homens. Ou seja, o Espírito Santo sobre mim é diferente do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim me faz ser. O Espírito Santo sobre mim me faz ter. É a diferença do batismo com o Espírito e o batismo no Espírito. Batismo no Espírito é o novo nascimento, é o ser batizado no corpo de Cristo, é nascer de novo. Batismo com o Espírito é o fogo do Espírito, e essas evidências vêm através dos dons. Os dons do Espírito evidenciam um revestimento de poder. O fruto do Espírito evidencia o fruto, evidencia a conversão, o novo nascimento. Toda pessoa que depois de salva teve uma mudança, isso só pode acontecer pelo Espírito. Nunca mais diga que você não tem o Espírito Santo. Talvez você não está revestido de poder, talvez não há manifestações de dons, mas você tem o Espírito Santo. Agora, como que funciona isso? Preste atenção. A pessoa do Espírito me faz ser, ela me dá caráter. O poder do Espírito me faz ter, ele me dá reputação. Caráter é diferente de reputação. Reputação é o que os homens dirão de mim no funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens dizem, caráter é o que Deus vê.
A pessoa do Espírito me dá caráter. O poder do Espírito me dá reputação. A pessoa do Espírito veio do alto e morou no seu espírito e nunca mais saiu. Aonde você vai, ele vai junto. Você dorme, ele está junto. Você assiste a televisão, ele está junto. Você não tem o Espírito Santo só na igreja, ele nunca mais vai sair de dentro de você. Agora, o poder do Espírito não. O poder do Espírito não está em você, ele está sobre você, ele está na sua carne. Derramarei do Espírito sobre a carne, e depois de derramar do Espírito sobre a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Você viu? Tudo relacionado a fazer e ter. A pessoa do Espírito só tem uma missão no crente. Romanos 8, versículo 29. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem parecidos com Jesus. A pessoa do Espírito está gerando Jesus em você, como gerou Jesus em Maria. E agora, essa missão do Espírito Santo, da pessoa, é que você se pareça com Cristo a cada dia e a cada dia. Mas o Espírito Santo não quer parar por aí. Ele quer também que você seja ativo. Então agora ele vai gerar em você as suas armas espirituais. Então preste atenção. 9 frutos do Espírito evidenciam a sua conversão. 9 dons do Espírito evidenciam o seu chamado. Para o novo nascimento, Deus trouxe 9 evidências, fruto. Para a minha capacidade de transpor barreiras e vencer, Deus trouxe 9 evidências, dons. O falar em línguas, as manifestações são evidências que eu estou revestido e agora eu estou capaz de realizar as obras de Deus. Mas antes de você realizar as obras de Deus, Deus quer realizar uma obra em você. Por isso que primeiro ele envia o Espírito Santo em você, para depois sobre você. Agora veja bem, é fácil receber o Espírito Santo? Irmão, não adianta subir no monte, fazer vigília, pagar preço, fazer campanha para receber o Espírito Santo. Essas campanhas não existem. Irmãos, vamos fazer uma campanha para a busca do Espírito? Não. Se você não recebeu o Espírito Santo pela graça, você não recebe o Espírito Santo. Não há preço para o Espírito Santo, não há preço que se pode pagar, ele não tem preço. Veja bem, tudo que Deus é, você recebe gratuitamente. Tudo que Deus tem, você paga o preço para receber. O que Deus é, são traços, seu caráter e personalidade, não tem preço. Ele dá se Ele quiser. Ou você recebe pela graça ou não recebe. O que Deus tem são produtos, são coisas, é poder, é cura, é transformação, é milagres, são produtos de Deus. Tudo que Deus é, você recebe gratuitamente. Tudo que Deus tem, você paga o preço para receber. Todo o texto da Bíblia que tem lá o termo compre, 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 está falando de produtos. Compre ouro, compre colírios, compre vestes, compre óleo, compre azeite. Não está falando da pessoa, está falando do produto da pessoa. Ninguém vai receber o Espírito Santo porque ele buscou o Espírito Santo. Ele vai receber o Espírito Santo pela fé. É graça. Você recebe o Espírito Santo porque você recebe Jesus. Toda pessoa que recebe Jesus, Jesus dá a ele o Espírito Santo. É um efeito automático. Todo mundo aqui que tem a pessoa de Cristo tem automaticamente a pessoa do Espírito. Mas pastor, eu não manifesto dons, eu não... então agora existe um próximo passo. Deus quer que você opere com poder. Então agora aquele Espírito que está em você, ele vai transbordar, sair pelas bordas, de dentro para fora. Toda transformação de fora para dentro é religiosa.
Toda transformação de dentro para fora é do Espírito. Toda obra Ele faz primeiro em você, depois através de você. É de dentro para fora. Como é que é? Aquele Espírito que está em você, Ele agora vai operar sobre você e através de você. A Bíblia chama isso de revestimento de poder. Preste atenção. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor, pagando o preço. Veio do alto um vento e foram revestidos de poder. Viu só? Eles não receberam o Espírito Santo naquele dia. Você sabe, os discípulos receberam o Espírito Santo muito antes do Pentecoste. Quando Jesus foi enviar os 70, a Bíblia diz que soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Então eles foram. Eles já tinham o Espírito Santo, eles não estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Aquilo que veio no Pentecoste foi poder. Poder é caro, poder tem um preço. A unção é algo caríssimo. Não dá para ter o pecado que toleramos e a unção que desejamos ao mesmo tempo. Se você quiser o poder do Espírito, há um preço. Um deles é o secreto. Ninguém será tocado pelo poder do Espírito sem que tenha uma vida de empatia, de intimidade e de oração com o Espírito Santo. E aqui eu concluo. Você ora? Ah, pastor, eu oro. Eu falo com Deus todo dia. Você fala com Deus ou fala de você para Ele? Irmãos, o muçulmano ora 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia, o seijudoísta 16 vezes por dia e o cristão. A diferença é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivessem vivos. Nós temos um Deus vivo, mas muitas vezes o tratamos como se estivesse morto. Irmão, se você for por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você for em águas profundas, é o rio que te leva. Se você não topa o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. O poder não é algo fácil de se obter. A Bíblia diz que vem do alto. O poder não está em você, ele vem do alto sobre você. Há um custo. Eu estava pregando na igreja Batista Lagoinha, em Niterói. Terminou o culto, um culto de muitos milagres, muitos paralíticos andaram. Nós vamos ver coisas tremendas aqui amanhã. Os jovens vieram em cima: pastor, como que eu faço para andar no sobrenatural? Eu disse: vocês precisam crescer. Ah, pastor, Deus não usa criança? Falei: Deus chama criança, mas não usa criança. Então como que eu faço para ser usado por Deus? Eu falei: você precisa crescer. Deixa-me te explicar. Eu tenho uma menina de 4 anos. Se eu pegar uma bonequinha da LOL e um brinco de ouro e disser: filha, qual você prefere? Qual que ela vai preferir? Sabe por quê? Porque criança não discerne valor. Revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. Coisas profundas não estarão em corações rasos. Ninguém vai viver coisas poderosas de Deus com um coração raso, com uma mente superficial. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que o rio e torrentes de água só vêm quando a terra clamar pela água? Ai, pastor, os dias hoje são complicados, difícil orar, corrido. É uma mentira que o diabo pregou para nós. A geração do Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, a geração Netflix, a geração Spotify, Deezer, a geração Stream, Telecine Plus, Amazon Plus, a geração Game of Thrones, a geração PlayStation, Xbox. Essa geração só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Satanás não teme grandes pregadores. Satanás teme homens e mulheres de oração.
Satanás não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Satanás tem medo quando eu entro no quarto para orar. Deixa-me te falar uma coisa, sabe uma coisa poderosa? Um anjo caído de Satanás, um anjo caído, é mais poderoso que todos os exércitos juntos do mundo. Um anjo caído pode sozinho destruir a terra, só um anjo caído. No entanto, um crente sozinho de joelhos é mais poderoso que todos os anjos caídos do inferno, todo o inferno e todo o exército de Satanás. A igreja é o órgão mais poderoso da terra, senhores. Não há nada mais poderoso do que um crente que descobre o poder de ligar e desligar essa chave da oração que atrai poder e atrai unção. Deus não sai por aí dizendo: vou escolher você para levantar paralítico, você não. Vou escolher você para ressuscitar morto, você não. Você não. Deus sai por aí dizendo: procurei um homem que tivesse na brecha. Deus não precisa de uma mega church para trazer um grande poder. Deus precisa de um homem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus usou um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. Deus usou um homem chamado Abraão para fazer uma aliança eterna com ele. Deus usou um homem chamado Elias para ser profeta numa nação. Deus usou um homem para morrer e ressuscitar na cruz do Calvário. Deus usou um homem chamado John Wesley em 1700 que ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Deus só precisa de um homem com sede, de um homem com fome, para despejar todo o seu fogo, para despejar toda a sua glória, para despejar toda a sua unção. Ralabashoralabas, xerecalamas, oro calamas.